O Egito Antigo é uma terra de mistérios e maravilhas, cuja história se estende por milênios, desde a sua misteriosa origem até o declínio sob o domínio romano. Esta narrativa começa com as primeiras comunidades agrícolas às margens do rio Nilo, florescendo em uma das civilizações mais influentes da antiguidade, governada por faraós poderosos. No auge de seu poder, o Egito construiu monumentos que desafiam o tempo, como as grandes pirâmides e o majestoso templo de Karnak. Mas como todas as grandes civilizações, o Egito enfrentou seu declínio, primeiramente sob a pressão de invasores estrangeiros e, por fim, caindo sob o domínio do vasto Império Romano. Esta história é uma jornada através do tempo, explorando as origens enigmáticas do Egito, sua ascensão gloriosa, os desafios enfrentados e, finalmente, seu lugar na história sob a sombra dos romanos. Os primeiros habitantes do Egito encontraram no vale do rio Nilo um oásis fértil no meio do deserto, onde começaram a desenvolver a agricultura por volta de 10.000 anos atrás. As inundações anuais do Nilo depositavam camadas ricas de silt, permitindo o cultivo de grãos, que se tornou a base de sua dieta e economia. Esse ambiente propício deu origem a uma sociedade organizada, capaz de realizar feitos extraordinários. Com o tempo, essas comunidades agrícolas evoluíram para cidades prósperas, onde o comércio e as primeiras formas de escrita, como os hieróglifos, surgiram. A sociedade egípcia começou a se estratificar, com uma elite governante que dirigia tanto a vida religiosa quanto a administrativa. Os faraós, considerados deuses na terra, estavam no ápice dessa sociedade, comandando a construção de templos e pirâmides monumentais como eternos símbolos de seu poder. A arte e a arquitetura do Egito Antigo refletem sua cosmovisão e a importância dada à vida após a morte. Os egípcios acreditavam em uma existência além-túmulo, o que justificava a construção de túmulos e templos grandiosos, decorados com pinturas, esculturas e textos sagrados. Essas obras de arte não só serviam como oferendas aos deuses, mas também como uma forma de perpetuar a cultura e a história egípcia para gerações futuras. Um dos maiores símbolos do auge egípcio é a construção das pirâmides, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Estas estruturas colossais foram erguidas não só como túmulos para os faraós, mas como demonstrações de poder e de avanço tecnológico. A habilidade dos egípcios em matemática, engenharia e astronomia foi essencial para o planejamento e a construção desses monumentos, que continuam a desafiar as explicações modernas sobre como foram construídos. A religião desempenhou um papel central na sociedade egípcia, com uma vasta panótona de deuses e deusas que representavam aspectos da natureza e da vida humana. Os faraós e os sacerdotes realizavam rituais elaborados e ofereciam sacrifícios para aplacar essas divindades e garantir o equilíbrio do mundo. Templos majestosos, como o complexo de Karnak, serviam não apenas como locais de adoração, mas também como centros de poder e conhecimento, onde se praticavam a medicina, a astronomia e a magia. A crença na vida após a morte foi fundamental para o desenvolvimento da escrita egípcia, especialmente os hieróglifos, que eram usados para registrar as conquistas dos faraós, leis, histórias religiosas e encantamentos mágicos. As tumbas eram adornadas com esses textos, que se acreditava ajudarem o defunto na sua viagem para o além. O Livro dos Mortos, uma compilação de feitiços e instruções, é um dos mais famosos exemplos desses textos, destinados a guiar os mortos através dos perigos do submundo. Os faraós eram venerados como deuses vivos e o centro da vida egípcia. Suas coroações e festivais religiosos eram ocasiões para grandes celebrações, que demonstravam a estrutura social organizada e a riqueza do Egito. Esses eventos reforçavam a ligação entre o faraó, os deuses e o povo, assegurando a lealdade e o apoio da população. Apesar de sua grandiosidade, o Egito não estava imune a desafios. Ao longo dos séculos, enfrentou várias invasões de povos estrangeiros que desejavam controlar a rica terra do Nilo. Os Ixos, assírios, persas e, por fim, os gregos sob o comando de Alexandre o Grande foram alguns dos conquistadores que impuseram seus domínios sobre o Egito, cada um deixando sua marca na longa história da civilização. A relação entre Egito e Roma começou com intrigas políticas e alianças. A famosa rainha Cleópatra Seitz, buscando manter a independência de seu reino, aliou-se a líderes romanos como Júlio César e mais tarde Marco Antônio. Essas alianças foram cruciais nas lutas pelo poder dentro do próprio Império Romano,
mas também sinalizaram a crescente influência de Roma sobre o Egito. O domínio romano sobre o Egito foi selado em 30 a.F., após a derrota de Cleópatra e Marco Antônio na Batalha de Ácio. O Egito tornou-se então uma província do Império Romano, marcando o fim da era dos faraós e o início de um novo capítulo na sua história. Sob o domínio romano, o Egito continuou a ser uma fonte vital de grãos para o Império, mas sua cultura e religião começaram a sofrer transformações. Durante o período romano, o Egito viu a construção de novas cidades e templos que combinavam estilos arquitetônicos egípcios e romanos. Embora Roma tenha trazido novas ideias e práticas, muitos aspectos da cultura egípcia continuaram a ser preservados e adaptados. Os romanos tinham uma fascinação pelo Egito antigo, o que levou à incorporação de deuses egípcios em seu próprio panteão e à continuação de práticas religiosas egípcias. Com o passar do tempo, muitos dos grandiosos monumentos do Egito começaram a ser engolidos pelo deserto, enquanto outros permaneceram como testemunhos duradouros da grandeza dessa civilização. Essas estruturas, algumas das quais permanecem até hoje, são um lembrete do que o Egito conseguiu em seu auge e continuam a fascinar arqueólogos, historiadores e turistas de todo o mundo. A introdução do cristianismo no Egito, durante o período romano, levou a mudanças significativas na estrutura religiosa e social do país. Com o tempo, o cristianismo começou a substituir as antigas práticas religiosas egípcias, e o Egito se tornou um dos primeiros centros do cristianismo com a fundação da Igreja Copta. Nos séculos seguintes, o interesse pelo Egito Antigo renasceu, especialmente durante o período do Iluminismo e com a campanha de Napoleão no Egito, que trouxe cientistas e artistas que documentaram seus monumentos e costumes. Este período marcou o início da egiptologia como uma disciplina científica, levando a descobertas que permitiram desvendar muitos mistérios da civilização egípcia. A descoberta da tumba de Tutankhamon, em 1922, por Howard Carter, foi um marco na egiptologia, oferecendo uma visão sem precedentes da riqueza e do esplendor da vida dos faraós. Essa e outras descobertas arqueológicas estimularam um renovado interesse e admiração pela civilização egípcia, lançando luz sobre seu legado cultural e histórico. Hoje, o Egito é um país que olha para o futuro, ao mesmo tempo em que preserva seu rico passado. O contraste entre a moderna Cairo e as antigas pirâmides de Gizé simboliza a contínua relevância da civilização egípcia. Os esforços para preservar e entender seu patrimônio são um testemunho do impacto duradouro do Egito na história mundial. A história do Egito é um lembrete poderoso das glórias e dos desafios enfrentados pelas civilizações ao longo do tempo. A ascensão do Egito a partir das margens férteis do Nilo, seu auge sob o comando dos faraós, o confronto com invasores e a adaptação sob o domínio romano, e a transformação através dos séculos, refletem a dinâmica incessante de mudança e continuidade que define a jornada humana. O legado do Egito Antigo, com seus monumentos imponentes, sua rica cultura e suas contribuições para a ciência e a arte, continua a inspirar e a fascinar, servindo como um elo entre o passado e o presente, e lembrando-nos da capacidade humana de criar, de adaptar e de perseverar diante das adversidades. Curta, inscreva-se e compartilhe. Isso nos ajuda a manter o canal. Muito obrigado.